Bom dia, segunda série, tudo bom com vocês? Espero que esse vídeo encontre vocês bem, em casa, se cuidando, se protegendo e fazendo as nossas tarefinhas remotas, para que quando tudo isso acabar, a gente consiga fazer desse período aí um grande aproveitamento, não é? Hoje eu tô aqui para dar um descanso para vocês. Essas últimas semanas foram difíceis, né? Muita tarefa, muita leitura, muito vídeo, atividade. E eu acredito que juntando todas as disciplinas deve ficar bem pesado mesmo para vocês. Então hoje eu estou aqui só para a gente debater, discutir um pouco sobre as aulas anteriores. Pra gente fechar esse conteúdo, né? Partiu o segundo bi. Então vamos encerrar o nosso assunto sobre Brasil Colônia, falando sobre o fim do ciclo da cana-de-açúcar e o processo de colonização do restante do país, no caso, Sudeste e Centro-Oeste. Então, na nossa aula anterior, eu dei uma sugestão de leituras para vocês sobre os tipos de bandeiras que existiram no período de expansão. Então, vamos voltar um pouquinho. Antes disso, pedi para vocês falarem sobre o desdobramento da presença holandesa no Nordeste. Então, vamos focar nesses dois assuntos, então, para a gente travar nossa discussão. O que ocorre? A presença holandesa no Nordeste, como a gente estudou um pouquinho antes de entrar nessa quarentena, marca aquele período dos holandeses no Brasil, né? E como isso não deu certo em infinitas vertentes, esses holandeses, quando são expulsos do Brasil, meio que eles levam essa tecnologia do açúcar com eles, né? Fora que eles levam o açúcar, a cana-de-açúcar, e ela se adapta muito bem nas regiões que eles levam, né, que são as Antilhas, e o açúcar brasileiro nunca mais vai ser potência, né, como era antes da saída dos holandeses. Com o açúcar em declínio, há uma necessidade real e concreta de uma adaptação econômica, né? E quando a gente estudou lá em sala aquele mapinha das capitanias hereditárias, a gente viu que as capitanias hereditárias do Nordeste, que são as relacionadas ao açúcar, tinham o maior foco da coroa, as maiores organizações sociais e etc. As capitanias abaixo, né, eram capitanias muito pobres, muito desoladas, com muita dificuldade. Imagina colonizar uma região que é floresta pura, índios selvagens, geografia dificílima, né, que é morro, floresta, rio, cachoeira e etc. Muito difícil para eles colonizarem. Inclusive, eu tenho uma dica ótima, que é uma minissérie que passou na Globo há muitos anos atrás, chamada A Muralha. Muito boa, que retrata bastante essa questão da colonização no Sudeste brasileiro. E esse assunto que a gente está travando. Mas é muito longa, é impossível vocês começarem a maratonar isso aí, mas só para vocês terem um vislumbre, né? Assistam pelo menos um trailerzinho, é muito interessante. Ela é baseada no romance da Fátima Amaral, isso, Diná Fátima Amaral. Muito bom esse livro também. Então, quando o açúcar declina, a diversidade econômica, ela se faz necessária. Aliás, ela se faz urgente. Então, os olhos vão se voltar para o Sudeste, numa situação até oportunista, porque esses colonos, como eu disse, eles estavam jogados ali à própria sorte, sem a ajuda da coroa, que foi uma coisa também que a gente estudou, que o processo de colonização ele foi totalmente autônomo, independente, não tinha esse rolê de ajuda de coroa, não. A coroa só queria o resultado da colonização. Então, como que eram essas pessoas que habitavam essas capitanias na região sudeste? Na região que hoje é o estado de São Paulo, estado de Minas, Espírito Santo, né? Como que eram essas pessoas? Bom, as capitanias de São Vicente de Piratininga, Santos, né? Você vai ter uma presença de uma povoação que vai se mesclar mais à cultura local.
você vai ver colonos que vão interagir com os indígenas da região, inclusive vem daí essa tradição brasileira tupi-guarani no nosso idioma, na nossa língua. Olhem para vocês verem, Rubiataba, Itapaci, Itapuranga, Itaquaquecetuba. Em São Paulo tem trilhões e trilhões de menções a termos de origem tupi-guarani, que eram os índios que tinham ali naquela região. Então, quando você pensa nesses colonos, que vem aquela imagem romântica do europeu e etc., esqueçam isso. Tira isso da cabeça. Porque esses colonos dessas capitanias a sudeste, eles eram fruto de miscigenação, né, com a população indígena. E quando eu digo miscigenação, é genética e cultural. E social também, né, obviamente. Né? É o que nós chamamos de mamelucos. Então, eles não viviam como europeus. Imagine nós, bonitinhos, lindos, nessa expectativa aí de coronavírus. Se for necessário a gente abandonar as cidades e ir viver no mato, vocês acham que a gente vai bancar esse status quo de civilização até quando? Vai durar pouco tempo, né? Logo a gente vai estar adaptado à vida na selva. Isso é comum. Então, esses colonos viviam como índios, né? Remédios da natureza, se alimentavam da natureza. E eles tinham uma relação com os indígenas que eu diria que é uma relação bem contraditória. Porque ao mesmo tempo que eles eram índios, meio que eles assimilaram os conflitos indígenas. Porque quando a gente usa o termo índio, nós temos uma noção infantil, errada, nem sei que termo usar, de que índio é tudo igual. Faz a mesma coisa, fazem a mesma coisa, são parecidos, e não são. Né? Índios têm uma diversidade assim inimaginável, tribal, de costumes, de cultura, de língua e etc. Então, toda essa rivalidade que já existia anterior à presença do colono no Brasil, ela vai continuar durante esse período de miscigenação desses colonos. Né? Então, eles vão assimilar essas desigualdades, essas rivalidades. Então, a vida do colono era bem difícil. Né? Todo dia tinha uma tensão, todo dia tinha uma dificuldade para ser enfrentada. Então, eles, ao mesmo tempo que viviam da natureza e dessa vida comensal com os índios, eles também eram bem predatórios com os índios que não eram seus amigos, né? Então, eles iniciaram o processo que nós chamamos, então, de apresamentos. Veja bem, enquanto lá no Nordeste você vai ter um açúcar monopolizando a economia e etc., no Sudeste você vai ter uma agricultura de subsistência e as tentativas inúmeras de mineração, né? Mineração que, enquanto a América Latina estava bombando, o Rio da Prata, Potosí, ouro lá no México, aqui no Brasil, ó, nada de ouro até então, até o século XVII. E esses caras, então, eles vão viver das coisas que a natureza dá, né? Bem subsistente. A agropecuária ali, ó, bem basicona, bem feudal mesmo, e sempre com essa relação com os indígenas. Então, eles usavam muitos índios, aprisionavam os índios para compor essa mão de obra aí, para ajudar nas coisas das fazendas e etc. Né? Então, nós vamos conhecer esse período, então, como o período das bandeiras, que vai ser quando vamos retratar como esses colonos dessas capitanias ao sudeste viviam. Entradas e bandeiras. Entradas, acho que nem precisa explicar, né? Porque entrada significa entrada mesmo, né? Desbravamento, processo de descobrimento, de colonização, mato adentro, né? O interior do Brasil, ou processo de interiorização. Gostei de usar esse termo, ó, interiorização do Brasil. Né? E eles vão ter movimentos bem diferentes. Vão ter os movimentos de entradas oficiais, geridos e gerenciados pela coroa portuguesa.
vão ter as entradas particulares, vão ter as entradas mercenárias, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. As entradas, elas vão ficar mais a cargo do que? De expedições de aprisionamento desses índios. E o foco desses aprisionamentos, olha para você ver a sacanagem, né? Que é bem coisa de brasileiro. Eles vão focar nas missões jesuíticas. Agora vamos voltar um pouquinho. As missões jesuíticas, elas eram enormes feudos que tinham como incumbência a catequização do índio, em tese. Mas, na verdade, ela era um processo de escravidão desses índios, porque essas fazendas produziam e muito produtos agrícolas, produtos de pecuária, né? E isso, além de ser autossustentável para essas missões, né? Também dava uma rendinha para os jesuítas, viu? Não vem dizer que não, porque dava sim. Então, era muito mais fácil. Em vez de pegar índio na selva braba lá, o índio selvagem, você ir nessas missões jesuíticas e aprisionar esses índios que já estavam totalmente domesticados, totalmente destribalizados, que é uma coisa assim muito tensa para o índio, né? Porque o índio vai ficar assim sem tribo. Esse índio nem tenta fugir, porque ele não tem mais para onde ir, ele não tem mais pertencimento. Então era muito mais fácil. Então, esses bandeirantes, com esses processos, essas expedições de aprisamento, vão sobreviver aí, né, com essa captura de mão de obra. Inclusive, esses índios aprisionados vão ser vendidos, comercializados, trocados, escambos para outras capitanias que vão tentar lidar com a cana-de-açúcar ou mesmo com a agropecuária, como mão de obra escrava. Lembrando, queriduchos, que escravidão indígena era proibido pela coroa, ó, já tinha tempo, salvo naquele, desculpe esfarrapada, de guerra justa, que de justa nunca teve nada. Mas eles pegavam esses índios bem na malandration e transformavam em escravos. O termo bandeiras também já é autoexplicativo, que vem de uma tradição de que toda vez que tinha um movimento, uma incursão, uma expedição, a bandeira era fincada a fim de marcar o território, de marcar o caminho e marcar até a questão de posse também, eu acredito, né? Então eu acredito que essas bandeiras tinham cores que representavam a família do colono, a família do burguês, né? Da pessoa que era dona e proprietária ali daquele donatário, né? E etc. Né? Então, as bandeiras, ela já vai ter um caráter um pouco mais oficial, porque você tem que pensar que o donatário, o dono da terra, ele é um representante del rei, ele é um representante da coroa, né? Então, a bandeira era variava e o intuito era o mesmo. O intuito da bandeira será, a princípio, a ocupação, a interiorização de territórios. Vai se fazer também muito presente nessa questão da União Ibérica, porque lembra lá no Tratado de Tordesilhas? A parte à esquerda brasileira, ela pertencia à Espanha. Então, no período de pós-União Ibérica, esses territórios já vão ser assim mais disputados